Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 50, analisando o diálogo de espíritos doutrinadores com espíritos obsessores, numa reunião em que foram reunidos aqueles que perseguem 5 indivíduos encarnados. Nós vimos no último estudo que desses 5 casos em que Alexandre administra, preside os trabalhos, somente em um deles é possível o efetivo resgate de uma moça, porque os demais obsessores não querem abandonar a ideia da vingança e da perseguição. Nós vimos então o início das tratativas entre um dos espíritos ali presentes, responsáveis pelo diálogo com as sombras, inspirado pelo Alexandre e pelos mentores. Nós vimos que se trata de uma senhora que persegue um encarnado porque este iludiu-a e usou dela, deixando-a abandonada na última encarnação. Por isso, ela estava na sanha perseguidora para fazê-lo desencarnar e prosseguir a sua vingança. Nós vimos que ele está num estado de idiotia, ou seja, não tem mais qualquer condição de perceber a realidade ao seu redor e ela está envolvida nessa perseguição. Vimos que no diálogo ela justifica a sua condição, dizendo que, inclusive, o próprio Cristo defende o seu direito de perseguir. Nós então vimos toda a argumentação nesse capítulo 18, chamado Obsessão, do doutrinador, que mostra para ela que Jesus foi o maior perseguido de todos. Não tinha cometido crime algum, mas aceitou de forma resignada a sua crucificação, a sua condenação. Poderia ter acionado os dispositivos da lei romana para evitar a condenação, porém manteve-se em silêncio, demonstrando então que nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos, e sim atuar em favor do outro, em favor de nós mesmos, por meio da reforma íntima, e diante de uma ofensa injusta, oferecer a outra face. Falamos aqui que isso não significa que nós não devemos buscar a justiça, nem nos defendermos. Porém, o ato de Jesus foi um ato simbólico, até porque todas as condutas descritas nos evangelhos referentes ao Cristo sempre tinham um fundo de lição. Toda a atitude, toda a fala, toda a conduta do Mestre tinha por objetivo passar um ensinamento. Então, não foi por acaso que ele condenou a figueira naquela parábola da figueira seca. Não foi à toa que ele elogiou os dentes de um cão que estava morto e o seu cadáver exalava um cheiro pútrido. Toda a conduta do mestre tinha uma lição por trás. Por isso ele silenciou diante das acusações injustas que lhe faziam os doutores da lei. Prosseguindo então nesse estudo do capítulo Obsessão, nós vemos aí que a estratégia de convencimento daquela entidade responsável por dialogar com as sombras era nesse sentido, demonstrando que Jesus não exigiu justiça, não reivindicou direitos, mas manteve-se em silêncio para que os seus seguidores mantivessem uma fidelidade à doutrina que ele havia ensinado, fugindo aos desvarios que as paixões do eu podem desencadear nos caminhos do mundo. O objetivo, portanto, da lição
é garantir que nós não nos entreguemos ao egoísmo, à satisfação do ego, do eu, buscando sempre direitos, prerrogativas e esquecendo-se dos deveres. Diante desse convencimento, dessa fala, a interlocutora, por conta da argumentação brilhante do Espírito, emudeceu, não falou mais nada, fortemente impressionada que estava. E Alexandre, que também estava comovido pelas explicações do intérprete, observou: o trabalho de esclarecimento espiritual, depois da morte, entre as criaturas, exige de nós outros muita atenção e carinho. Então, percebam que o esclarecimento espiritual não acontece apenas aqui na Terra, numa reunião mediúnica de doutrinação, de diálogo com as sombras. Ela também ocorre no mundo espiritual. Existem servidores do Cristo dedicados à atividade de convencimento, de esclarecimento, de doutrinação dos sofredores, dos perseguidores. É preciso saber semear na terra abandonada dos corações desiludidos que se afastam da crosta sob tempestades de ódio e angústia desconhecida. Notem que ele coloca entre aspas, terra abandonada, que é a terra do coração daqueles que se dedicaram à perseguição e à vingança. É como a parábola das sementes que são jogadas em terreno espinhoso, em terreno pedregoso e não frutificam, não se desenvolvem, demonstrando que o coração que recebe o Evangelho e não se altera, e não melhora, e não busca a renovação íntima, é como um solo abandonado, pedregoso, infértil, que não desenvolve a semente ali jogada. Diz o livro sagrado que no princípio era o Verbo. Também aqui, diante do caos desolado dos espíritos infelizes, é necessário utilizar o Verbo no princípio da verdadeira iluminação. Curioso analisarmos esses dizeres de Alexandre, porque a página de hoje, gravada para o canal, uma página de Emmanuel, fala exatamente do Verbo, do uso que fazemos da palavra para convencer, para falar da doutrina, para espalhar as lições do Mestre. Vemos aqui nesse estudo, que é de outro espírito, é de André Luiz, que cita Alexandre falando o mesmo. A importância da palavra, do verbo, da função desses espíritos que trabalham utilizando o verbo para convencer e iluminar. Não podemos criar sem amor. E somente quando nos preparamos devidamente, edificaremos com êxito para a vida eterna. Por isso que o trabalhador só é convidado a trabalhar quando está pronto. Então precisamos nos preparar. Se queremos ser palestrantes, expositores, oradores, treinemos, como eu faço aqui nos estudos, lendo, estudando, falando, porque quando estivermos prontos, o trabalho surgirá. Precisamos nos preparar. Se somos médiuns, desenvolvamos a mediunidade no sentido de praticar o bem, elevar o pensamento, cultivar vibrações de paz, de harmonia. É assim que se desenvolve a mediunidade, tornando-nos espíritos melhores, para que a espiritualidade superior se utilize de nossa faculdade mediúnica para auxiliar o próximo. O médium se desenvolve quando ele exercita a mediunidade sem qualquer interesse, sem querer ganhar dinheiro, sem querer ganhar destaque, sem querer ser um privilegiado de Deus.
Silenciando então a entidade que fora criteriosamente advertida, passei a observar a senhora, ainda jovem, que se mostrava sob irritação forte no recinto, preocupando os amigos encarnados. Então, no plano espiritual, houve o diálogo entre a obsessora, a perseguidora, e um dos colaboradores ali presentes, e André Luiz então percebeu que no plano físico, no plano dos encarnados, havia uma irritação forte daquela senhora, ainda jovem, preocupando quem estava encarnado. Por quê? Diversos perseguidores, invisíveis à perquirição terrestre, mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações. Então André Luiz percebe que após aquele diálogo travado entre dois espíritos, o que havia chegado para trabalhar e uma das obsessoras, a jovem encarnada se irritou, estava preocupando os demais. Aquela legião de espíritos trevosos estavam ao lado dela, perturbando-a, incentivando aquele estado de irritação. Mas de todos eles, sobressaía um obsessor infeliz de maneiras cruéis. Então, de toda a legião presente, um se destacava, certamente o que tinha maior vinculação com ela, o que tinha maior ódio por ela. Colara-se-lhe ao corpo em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica. Não há descrição melhor para falar da subjugação, último estágio da obsessão, em que o espírito perseguidor, o espírito obsessor, se vincula, dessa forma narrada por André Luiz, a todos os centros orgânicos da energia orgânica da pessoa obsidiada. Aquele espírito então estava totalmente vinculado à moça encarnada. E quando se está nesse estágio de perturbação, toda ideia cultivada, transmitida, todo pensamento e toda conduta é praticamente repetida pela encarnada. O obsessor fala, indica, se move e a encarnada obedece, segue a orientação, a determinação, as exigências e, muitas vezes, tem movimentos involuntários produzidos pelo espírito perseguidor. Identificava André Luiz a luta da vítima, que buscava resistir quase inutilmente. Notem que quando se chega nesse estágio, é inútil a vítima tentar resistir. Ela cultivou por tanto tempo a energia do obsessor, ela permitiu por tanto tempo que o obsessor cultivasse pensamentos, atitudes, ideias em seu campo mental íntimo, que ele se vinculou de uma forma quase irreversível. Nós sabemos que toda obsessão tem cura. É possível afastar todo espírito perseguidor do perseguido. No entanto, quanto mais tempo, quanto mais se vinculam, quanto mais se unem pelos laços do ódio, mais difícil a obsessão ter um final feliz, se assim podemos falar. Já vi casos que, inclusive de obras estudadas aqui, quando vimos a situação do filho de Bezerra de Menezes. A obsessão era tão forte, tão vinculativa entre os espíritos, um encarnado e o outro desencarnado, que quando o espírito desencarnado estava prestes a se desvincular do encarnado, ele alertou: olha, eu vou me separar dele. Eu vou deixar de persegui-lo, mas saiba que isso provocará a morte dele. Porque eles estavam num nível de vinculação tão elevado que era quase que um parasita,
sugando as energias do encarnado, furtando dos seus centros vitais toda a força que ele tinha para permanecer encarnado. A partir do momento então que ele se desvinculasse, o jovem morreria, e assim ocorreu. Então, a nossa preocupação maior, se estamos perturbados por algum espírito, é não permitir que essa ideia se aconchegue em nosso campo mental. Nós não podemos abrigar as ideias, as ligações inferiores com essas entidades, porque pode chegar ao nível de uma vinculação tão extrema que um não vive sem o outro. E se qualquer deles se separar, pode acarretar na morte do corpo físico. Vejam então que o perseguidor daquela jovem se vinculava totalmente aos centros de energia orgânica da encarnada, dificultando quase que totalmente a sua possibilidade de resistência. André Luiz diz então que Alexandre, o seu bondoso orientador, percebeu a estranheza dele e explicou. Este, André, representa um caso de possessão completa. Eu usei a expressão subjugação porque é a expressão que Kardec preferia utilizar. Inclusive, ele tem uma nota na Revista Espírita de 1858 de que o termo mais correto é subjugação. Correto porque o conceito de subjugação ele é mais apropriado ao que de fato ocorre. A possessão dá a ideia de que sai o espírito do obsidiado e entra o espírito do obsessor no corpo dele, no corpo da pessoa perturbada. E não é assim. A ligação é mental. Ele se acopla, fica bem junto, fica colado mesmo, mas ele não chega a substituir o espaço, se assim podemos falar, ocupado pelo espírito do obsidiado. Então, o termo mais correto tecnicamente é subjugação, mas é sinônimo de possessão completa, que dá a ideia, portanto, de completo domínio do obsessor sobre os mecanismos físicos, orgânicos, do médium, do obsidiado. Alexandre então dirige ao intérprete que argumentava momentos antes, recomendando estabelecer um diálogo ligeiro com aquele perseguidor temível, para que André Luiz pudesse ajuizar sobre o assunto. Então, mais uma vez, aquelas duas entidades que eram vistas pelos obsessores e pelos mentores iriam servir de intermediários, porque os obsessores não enxergavam Alexandre. Então ele precisava se utilizar de um tradutor, de um intérprete, de um intermediário para transmitir as suas ideias salvacionistas. Sentindo-se tocado pela destra carinhosa do nosso companheiro, o infortunado gritou. Então, além de inspirar o intermediário, Alexandre fez um carinho no obsessor, que não o enxergava. Ele então grita: Não, não, não me venha ensinar o caminho do céu. Conheço minha situação e ninguém pode deter o meu braço vingador. É muito triste ler esses dizeres, né? Porque a pessoa tem a oportunidade de conhecer o caminho do céu, ou seja, a maneira de se chegar às colônias espirituais superiores, mas ele não quer. Ele está com a cabeça totalmente voltada para a vingança. O seu braço vingador não quer qualquer interrupção. Não desejamos forçá-lo, meu irmão, disse Alexandre, com serenidade evangélica. Tranquilize-se. Enquanto alimentar propósitos de vingança, será castigado por si mesmo.
não é Alexandre que está dizendo, é o intérprete, né? É o intermediário, porque o obsessor não consegue ver nem ouvir Alexandre. Então, o intermediário inspirado por Alexandre diz para ele se acalmar, que enquanto ele continuar naquela vibração de vingança, será castigado não por Deus, não por um carrasco, não por um juiz, que já falamos aqui que Deus não nomeia ninguém para aplicar sua justiça, mas por ele mesmo. O castigo vem da própria consciência. O castigo vem pelo nosso próprio julgamento das nossas condutas. Então, enquanto ele estivesse na intenção de perseguir, sofreria pela própria consciência. Ninguém o molesta, senão a própria consciência. Está escrito aí. É da lei divina que as punições, que a própria lei está inscrita na consciência de cada um. Por isso Deus não precisa de justiceiros, de ministros, de carrascos, de juízes para julgar os outros. Cada um se julga pela própria consciência de culpa. As algemas que o prendem à inquietude e à dor foram fabricadas pelas suas próprias mãos. Vendo essa palavra e essas expressões, me lembro de uma palestra de Haroldo, que mais uma vez eu cito aqui, em que ele diz que quando alguém opta por perseguir outrem, ele está colocando uma algema no braço dele e a outra ponta da algema no braço do perseguido, daquele a quem ele pretende perseguir. A obsessão, portanto, é uma vinculação, é uma prisão, onde o obsessor se prende ao obsidiado, não tem qualquer liberdade porque fica totalmente vinculado à ideia de perseguição. Não passa então a ver os seus familiares, não passa a enxergar os seus interesses morais, a sua necessidade de elevação, fixando o seu pensamento exclusivamente na vingança. Nunca, disse ele, nunca. E ela? Então, a pergunta do espírito é: como que ela fica? Depois de certamente fazer ele sofrer, ele não queria abandonar a vingança porque achava que ela merecia sofrer por suas mãos. É sempre a mesma ideia. O obsessor quer realizar a justiça com as próprias mãos. Então ele diz: eu não vou abandonar esse sentimento. Senão, como fica ela? Ele faz essa pergunta com uma expressão horrível nas palavras de André Luiz e continua. O Senhor que prega a virtude justifica a escravidão de homens livres? Então, mais uma vez, mais um espírito obsessor que pretende utilizar as leis divinas, os ensinamentos de Jesus, para justificar a sua vendita, a sua vingança, a sua perseguição. Nós vimos ontem que aquela senhora obsessora que perseguia um encarnado disse que Jesus havia pregado para justificar a sua conduta. E agora nós vemos que mais um obsessor se utiliza do mesmo argumento para dizer que Jesus ou aqueles que desejam o bem não concordam com a escravidão. Então, certamente ele foi escravizado por aquela mulher, foi usado por ela e agora a perseguia. Então ele pergunta: vocês que pregam a virtude concordam com a escravidão de homens livres? Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Esta mulher foi perversa para nós todos. Então nós vamos descobrindo aí a história por trás da obsessão. Era um ex-escravo perseguindo a
aquela responsável pela sua escravidão, pela perseguição enquanto estava na terra. Então, ele tenta se utilizar do argumento de que Jesus não defendia a escravidão, ela precisa então pagar porque ela me escravizou. Ela construiu senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus. Ele não está errado, no argumento de que a escravidão é algo absurdo, é algo que deriva de uma maldade extrema, é algo que vai de encontro, que contraria todos os fundamentos do cristianismo, da caridade, do bem. Nessa parte ele está certo. O erro dele qual é? Justificar a justiça pelas suas próprias mãos, porque aquela mulher havia infringido a lei divina. É o mesmo argumento que sempre falamos aqui. Por mais que as pessoas estejam erradas, sejam criminosas, nós não temos o direito de exercer justiça com as próprias mãos. Por que não? Porque, como eu já disse antes, aqui na Terra, para exercermos qualquer cargo público, nós precisamos passar num concurso, nós precisamos ser nomeados, essa nomeação precisa ser publicada, nós precisamos passar por uma cerimônia de posse do cargo para começar a exercer aquele cargo. Deus, portanto, não deu qualquer incumbência a ninguém para realizar a justiça. Não publicou nenhuma portaria nomeando ninguém para ser justiceiro. Então, por mais que ele esteja certo no argumento de que aquela mulher havia errado, havia cometido um crime ao escravizá-lo, ele não tinha o direito de persegui-la. Isso fazia mal a ela, mas muito mais a ele. Porque, como já falamos, quando um obsessor decide perseguir, ele se algema a pessoa que ele mais odeia. Além de meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Persegui-la-emos onde for. Então ele estava acompanhado de outros escravos, outros indivíduos que foram escravizados por aquela mulher. Esboçou um gesto sinistro e prosseguiu. Por simples capricho, ela vendeu minha esposa e meus filhos. Não é justo que sofra até que mos restitua? Será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? Vejam como as trevas são inteligentes, como eles têm argumentos. Inclusive, como o sentimento de empatia é algo que nós devemos cultivar. Por quê? Lendo essas palavras, esses dizeres, eu fico com pena dele. Eu concordo com ele no sentido da dor que ele sentiu. Aquela mulher havia vendido a mulher e os filhos dele. É algo muito triste. Ela de fato errou e ele foi vítima nessa situação. Nós sabemos, já falamos também no último estudo, que nas palavras de Alexandre e de outro colaborador que falou essa parte, raríssimos são os que de fato são vítimas. A grande maioria foi algoz no passado e agora sofre as consequências das suas atitudes anteriores. Então, ele foi vítima nessa situação, mas certamente produziu algo parecido ou pior no passado. Enfim, nós temos que ter a empatia de nos colocarmos no lugar do sofredor, compreender que de fato ele foi vítima de algo muito grave, porque teve a sua esposa e filhos vendidos por aquela mulher. Mas repito, esse fato não justifica a inversão da posição dele de vítima para algoz.
A escolha que ele fez de passar a se vingar, a perseguir, torna ele o equivocado, por mais que ele tenha passado por algo grave e doloroso. Um detalhe também persiste nessas palavras. Vejam que ele pretende perseguir aquela mulher até que restitua-se a ele a sua mulher e filhos, a sua esposa e filhos. Então notem que ele ainda não se encontrou com a mulher e os filhos. Sabe-se quanto tempo ele ainda está perseguindo aquela mulher, porque se nós considerarmos a época em que ocorreu essa reunião, a escravidão findou há muitos anos, há muitos séculos, há alguns séculos, né? Então, vejam quanto tempo ele está perseguindo ela. Desde aquela época, ele ainda não viu a esposa e os filhos. Percebem como a obsessão é pior para o obsessor? Ele ficou tão vinculado àquela mulher que ele odeia, que ele ainda não viu seus filhos e esposa, que foram vendidos quando ele ainda estava encarnado. A escravidão acabou, passou muitos anos e ele continua perseguindo aquela mulher e não viu seus filhos e esposa. É triste essa situação. E eles não enxergam que o tempo passa, eles não percebem quanto tempo já havia se passado. Ele pergunta então se Jesus concorda com a escravidão. É lógico que Jesus não concorda. Mas como já falamos, esse fato não é suficiente para justificar a sua condição de obsessor. A partir do momento que ele decidiu perseguir, ele se torna o errado da história. O que não absolve ela. Ela também errou e errou gravemente. Mas cabe a Deus julgá-la e aplicar a punição necessária. Não cabe à vítima, que se tornou agora um algoz. O intérprete, então, responde àquela pergunta. O mestre, Jesus, não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal de nossas faltas. Então a resposta é perfeita, porque ele diz, de fato, Jesus não concorda com a escravidão, mas ele ao mesmo tempo ensinou o perdão. Então nós não podemos pegar argumentos do cristianismo que nos favoreçam e esquecer os outros argumentos, os outros fundamentos. Se nós queremos utilizar a imagem do Cristo para justificar o que fazemos, temos que pegar a lição completa, todas as lições que ele deu. Então, se ele diz, Jesus não concorda com a escravidão, logo eu posso perseguir quem me escravizou. Não, ele pegou só um pedaço do cristianismo para justificar a sua conduta e omitiu propositalmente a parte que fala do perdão, de oferecer outra face, de amar os inimigos. Por isso Jesus foi tão revolucionário nas ideias, nas doutrinas. Quem poderia afirmar na época que nós devemos amar os inimigos? A lei vigente à época, antes do Cristo, determinava a autodefesa pelo uso da violência. Não havia nenhuma prerrogativa na lei, nem na religião, de perdoar inimigos. Isso era um absurdo para a época. E até hoje nós vemos muitas pessoas que defendem que o inimigo deve ser morto, perseguido, humilhado. Só o cristianismo prega o perdão das ofensas e o amor aos inimigos, mas poucos cristãos o fazem. Poucos cristãos, de fato, seguem essa orientação, perdoando um colega de trabalho que tenta nos prejudicar ou nos prejudica, perdoando um chefe que nos persegue, que nos humilha, perdoando alguém no trânsito que nos agride.
poucos cristãos têm a capacidade de fato perdoar as ofensas e não desejar mal aos inimigos, porque nós já sabemos também, pela interpretação espírita, que amar os inimigos é no sentido de não desejar mal, porque ainda não temos condições de fato amar os inimigos. Mas o que importa é não desejar o mal, é não devolver o mal, é não se vingar da pessoa. Assim seremos cristãos verdadeiros. Então, ao mesmo tempo que Jesus desaprova a escravidão, ele ensina o perdão das ofensas, o amor aos inimigos. Se não perdoarmos, nunca sairemos do que eu chamei alguns estudos atrás de círculo vicioso, e que a entidade utiliza aqui a expressão cipoal de nossas faltas. Então é o mesmo sentido, né? Se nós não perdoarmos, continuaremos nesse cipoal, continuaremos nesse círculo vicioso de sermos vítimas numa encarnação, algozes em outra, perseguidos em uma, perseguidores em outra. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Olha que pergunta ele faz para o espírito. Você está dizendo que ela é criminosa e você é vítima. Mas qual de nós pode afirmar que não fomos também criminosos no passado? Se não conseguimos perdoar, pelo menos precisamos colocar na balança o fato de termos sido criminosos no passado. Quando a gente de fato entende isso e compreende que nós não temos condições de exigir justiça, porque já erramos muito, isso facilita no perdão. Isso facilita na compreensão das expiações que passamos hoje. Tem gente que se revolta de uma forma porque está sofrendo, que elas esquecem o que fizeram. Ou pelo menos tem uma leve intuição do que fizeram, porque a gente de fato esquece o passado. É da lei, é o mecanismo da reencarnação, o esquecimento do passado. Senão nós não conseguimos avançar. Mas, apesar do esquecimento, nós trazemos uma intuição. E o Espiritismo vem fortalecer essa intuição, dizendo: se estamos aqui é porque fizemos o mal. Se estamos na Terra ainda é porque fomos exilados de Capela, fomos expulsos de outro orbe que já havia avançado moralmente. Então, coisa boa não fizemos. Logo, não temos o direito de exigirmos uma justiça implacável. Exigirmos que aquele que nos faz mal pague de forma violenta ou imediata até o último ceitil, porque o cristianismo nos ensina a perdoar e deixar para Deus estabelecer os mecanismos de resgate e expiação por meio da reencarnação. Então, nenhum de nós pode dizer que não cometeu crimes. Neste momento, seus olhos revelam a culpa de uma irmã infeliz. Então, de fato ela errou, de fato ela foi infeliz. Sua alma, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. Falei aqui que ele sequer tinha visto sua mulher e filhos. E isso caracteriza esse furacão da revolta. Tantos anos já haviam se passado e ele ainda mantinha a figura da escravidão e o desejo de assassinar aquela mulher, porque estava envolvido num furacão de revolta, esquecendo-se de si mesmo para se elevar, para evoluir, para vencer as suas más inclinações. Ele prossegue: sua memória está consequentemente desequilibrada e ainda não pode reapossar-se das lembranças totais que lhe dizem respeito. Então ele que não estava mais encarnado, ou seja, ele era um espírito desencarnado, já era para ter se lembrado do que fez no passado.
porque isso ajudaria ele a compreender por que havia sido escravizado. E sempre que entra nesse tema, eu gosto de ressaltar: isso não significa que ele merecia a escravidão, tá? A escravidão era resultado da maldade humana a que a lei divina aproveita que a ocorrência irá se realizar para restabelecer o equilíbrio na lei de ação e reação, na expiação dos indivíduos e no retorno deles à correção das faltas passadas. Então, de novo, o escândalo é necessário, mas ai daquele que o cometa, ai daquele que o produza, que o estimule, não é? Então, o escândalo é no sentido da expiação, da dor, do sofrimento. Ele é necessário nesse mundo, mas nós não devemos produzi-lo, nós não devemos incentivá-lo, nem proporcionar esse escândalo aos outros. Por mais que aquele espírito viesse numa condição necessária de ser humilhado, não precisava ser pela escravidão. Se os homens, no sentido de humanidade, fossem bons e detestassem a escravidão, como eu detesto, ela não existiria, e aí esses espíritos endividados sofreriam outra espécie de humilhação dentro da família, dentro da sociedade que eles compunham. Eles não seriam escravizados, mas passariam por expiações que eram necessárias para reacender neles o sentimento de simplicidade, de humildade. Porque a pessoa que vem com o karma, se assim podemos falar, né, com a expiação de ser escravizado, é porque ele ou escravizou no passado outras pessoas, outros povos, ou ele criou um sentimento tão egoísta e orgulhoso de pátria, de superioridade em relação a outras pessoas, que ele vem numa condição totalmente de subjugação, de humilhação. Nós já estudamos uma obra que eu não vou me recordar qual, mas eu me lembro da história em que o indivíduo havia renascido na África e foi capturado e levado ao Brasil para ser escravo, e durante o estudo nós vimos que numa das existências passadas, e mais de uma na verdade, ele havia sido um patriota excessivo. Ele se achava melhor que os outros, ele achava que o seu país era o melhor do mundo e que tinha que dominar todos os outros. E ele de fato proporcionou guerras, participou de guerras e humilhou e assassinou e considerou outras pessoas como vermes, como animais menores que os animais. Então ele havia reencarnado e foi escravizado. Nesse estudo a gente trabalha bastante essa questão de que isso não significa que a escravidão deveria ter existido, mas mostra a explicação que o Espiritismo dá para aqueles que sofreram essa humilhação terrível. Então aquele espírito desencarnado não se lembrava do que tinha feito, só se lembrava do que tinha sofrido nas mãos daquela mulher. E mesmo desencarnado, a sua memória não se recuperou. Por quê? Porque ele está mergulhado num furacão da revolta. Isso impede que ele se lembre do que fez para entender o mecanismo da reencarnação e compreender por que havia nascido na condição de escravo. A ideia fixa que o obsessor tem impede que ele enxergue os seus parentes, os seus amados, os seus amores e se lembre do que fez em vidas passadas. O desequilíbrio impedia a ampliação da sua memória. Não lhe sendo possível recordar o pretérito com exatidão,
Não seria mais razoável esperar, em seu caso, pelo justo juiz? Olha que interessante o argumento. Já que eles gostam tanto de falar de justiça, de condenação, de que eles apenas estão cumprindo com o braço da lei, o intérprete utilizou esse mesmo argumento para dizer: olha, se você não se lembra do que fez para entender por que foi escravizado, você não prefere esperar o juiz julgar? O justo juiz? E notem que está com J's maiúsculos, né? Demonstrando aí que é Deus, que é Jesus. Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos, se ainda não pode avaliar a extensão dos seus próprios débitos? Olha que argumentação perfeita, a mesma argumentação que nós vemos em Kardec na codificação. Como você pode falar em justiça com as próprias mãos se você não lembra do que fez? Então é um argumento muito lógico. O Espiritismo tem essa característica de fé raciocinada, de entender por que crianças morrem de câncer, entender por que nações inteiras são escravizadas. Não é concordar, é entender. É sofrer, é chorar vendo que isso aconteceu na nossa história de forma vergonhosa. A escravidão foi vergonhosa, foi um absurdo. Mas o Espiritismo nos ajuda a entender por que certas dores acontecem no mundo, compreender o que aqueles indivíduos fizeram para justificar a sua situação humilhante, da mesma forma que explica câncer nas crianças. O que a criança fez para merecer um câncer? Para quem acredita numa vida única, para quem acredita que não há vida antes do nascimento e nem depois da morte, ou que não há reencarnações sucessivas, como explicar para uma mãe que o seu filho que morre de câncer está apenas cumprindo a vontade de Deus? Nenhuma mãe consegue aceitar essa explicação. Ela se revolta contra Deus, porque não entende. Apenas porque Deus quis, meu filho definha numa cama, morre devagar, que é isso que o câncer proporciona. Então só o Espiritismo para explicar para essa mãe: olha, ele traz um karma, ele fez algo grave, que nós não precisamos saber o que é, mas que, como a lei divina é perfeita, a sua expiação é sofrer nesse corpinho físico o que ele fez de errado no passado, para que ele se reconcilie com a lei e com a própria consciência. E aqui entra outro ponto. Muitos vão dizer: então Deus é mau, então Deus é vingativo. O meu filho fez mal a alguém no passado e agora Deus pune ele com um câncer que mata ele devagar? Não é Deus. A lei foi criada por Deus, porém o câncer é solicitado pelo Espírito antes de reencarnar. O próprio Espírito pede o câncer, porque sabe que é a única forma dele vencer o peso na consciência que ele traz, a culpa que ele carrega. Porque quando a gente desencarna e estamos numa condição de equilíbrio ou pelo menos de resgate, nós entendemos a dinâmica da reencarnação e principalmente nós descobrimos o que a gente fez no passado. Então o sentimento de culpa é muito grande. A gente carrega uma culpa porque fizemos mal a alguém e esse alguém está numa condição ruim hoje, ou mesmo que esteja numa situação melhor, nós não conseguimos lidar com o que fizemos. Então nós precisamos expiar para nos reconciliarmos com a nossa própria consciência. Enquanto não expiarmos, nós não temos paz no mundo espiritual. E não é porque alguém nos perturba, também acontece, né? Dependendo da nossa vibração, da nossa condição.
mas é porque nós mesmos nos perturbamos com os pensamentos, com as acusações que nós mesmos apontamos. A nossa própria consciência nos aponta. Então só o Espiritismo explica para essa mãe que tem um filho com câncer, por exemplo. Não é Deus que está punindo. Ele pediu o câncer. Inclusive a senhora também sabia, antes de reencarnar, ou já reencarnada, é levada no plano espiritual em desdobramento para entender a situação do filho que receberá, né? Antes dele reencarnar, é passado para a mãe. Ele terá câncer, você vai precisar ser forte, você vai precisar ajudá-lo, porque ele pediu o câncer, ele precisa passar. É uma necessidade dele, não é uma vingança divina, como se acreditava no passado. Então essas ideias ajudam os indivíduos a compreenderem a sua situação e a abandonarem a vingança. Notem a perfeição racional dos argumentos daquele espírito que dialoga com a sombra. Como julgar alguém, como executar alguém pelas próprias mãos, se nós não sabemos a extensão dos erros que praticamos no passado? Essa argumentação faz o espírito refletir. O revoltado parecia chocar-se ante aqueles argumentos ouvidos, mas longe de capitular em sua posição de perseguidor, respondeu asperamente. É compreensível que eles não se convençam de primeira, né? Mesmo ouvindo o argumento lógico, ele responde de forma áspera. Para os mais fracos, suas observações serão valiosas, não para mim, porém, que conheço as sutilezas dos pregadores de sua esfera. Não abandonarei meus propósitos, minha situação não se resolverá com simples palavras. Então, apesar dele reconhecer que o argumento utilizado pelo espírito dialogador é um argumento lógico, é um argumento que não dá margem a discussões, nem assim ele se convence. Ele diz: as suas palavras não serão suficientes para me convencer. Os mais fracos podem ser convencidos, eu não. Por quê? Ele traz uma revolta grandiosa e uma intenção de continuar no mal, no erro, que não pode ser revertido apenas pelas palavras. Mas nós sabemos que os espíritos superiores não têm apenas as palavras para convencer os obsessores. Certamente, nesse caso, os parentes que foram vendidos na época que ele era escravo serão chamados para convencê-lo. Eu não li, aliás, eu li essa obra há muitos anos, eu não me recordo qual a forma de convencimento desse espírito, mas imagino que a família dele participará desse processo, porque a obra deixa claro agora que as palavras não eram suficientes. Veremos então nos próximos estudos como esse amigo, como esse irmão será convencido para abandonar a sua intenção de perseguir, de fazer sofrer e de se vingar. Agradeço a todos que nos acompanham no estudo dessas obras benditas e peço à espiritualidade amiga que possa envolvê-los a cada um, para que aprendam, para que absorvam as lições, para que eu possa transmitir da melhor forma a doutrina espírita, as interpretações dos amigos espirituais e, principalmente, para que eu possa auxiliar no engrandecimento do conhecimento, para que as condutas de todos que nos acompanham possam ir mudando pouco a pouco para melhor. Agradeço também aos mentores e amigos espirituais que nos inspiram e que essa vibração possa atingir a todos que necessitam ouvir o Evangelho do Cristo, abandonar ideias de perseguição e passarem a pensar em si mesmos, não de forma egoísta, mas na necessidade da sua própria evolução. Porque, como vimos,
enquanto estiverem vinculados no sentimento de revolta e de vingança, não conseguirão avançar um passo sequer. Ficarão presos às suas vítimas e atrasarão a sua evolução, correndo o risco de serem expulsos do planeta ou de permanecerem em regiões de sofrimento por um tempo que não se pode definir. Saibamos, portanto, compreender as leis divinas e auxiliar esses irmãos para que eles também se libertem e possamos todos caminhar juntos na direção do nosso Mestre, do nosso guia, do nosso modelo, Jesus Cristo. Muito obrigado, amigo, e que a sua mãezinha querida, Maria Santíssima, Mãe das Mães, possa nos auxiliar também, resgatando os sofredores, amparando os suicidas e dando direção a quem está perdido no lamaçal do erro e da vingança. Muito obrigado, amigo Jesus, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.